apóstolo Paulo, então, ele demonstra que tudo o que não for Cristo deve ser colocado de lado, deve ser rejeitado enquanto um falso evangelho. Ou seja, o evangelho não é Cristo mais alguma coisa, não é Cristo mais algumas coisas. O evangelho é somente Cristo. Ainda que essas outras coisas, pensando do ponto de vista da lei mosaica ou da lei dos profetas, ainda que algumas pessoas querem colocar alguns elementos da lei, como que dizendo, olha, nós temos que ter Cristo e temos que ter outras coisas mais, como o sábado, a circuncisão, ou qualquer outra prática, ou as festas dos judeus, isso também deve ser rejeitado, porque Cristo, quando ele se faz carne e se manifesta aos homens, esse Cristo encarnado, a sua mensagem, tanto quanto a sua obra, corporifica toda a verdade anunciada pela lei e pelos profetas, em forma de sombras, de figuras, de profecias, ou seja, Cristo é o cumprimento absoluto de tudo que a lei e os profetas testemunharam e anunciaram acerca dele. Então Paulo, ao apresentar esse cerne do evangelho, ele nos mostra primeiramente que a obra do Pai nas nossas vidas é de uma libertação. Nós fomos libertos do império das trevas, ou seja, a obra de Cristo na cruz visa tal libertação, visa a libertação do homem de toda ação e influência das trevas, ou seja, do engano nas mentes dos homens, para que esses homens integrem, ou que eles vejam, entrem e integrem plenamente o reino do Filho de Deus. E nesse caso, a obra de redenção tem esse papel de resgatar o homem, não no sentido espacial ou temporal, e eu me refiro ao espaço e ao tempo, porque infelizmente muitos ainda veem o evangelho como sendo uma mera ação de Deus, que nos liberta no tempo e no espaço, de um lago de fogo, para nos levar para morar no céu, como se porventura o problema fosse onde nós estamos. E na verdade o problema da queda é um problema ontológico, é um problema do ser, é um problema que acontece no coração do homem, que acontece na consciência do homem, que acontece na alma do homem, nas suas faculdades, na sua mente, nas suas vontades, nas suas emoções. E portanto o evangelho de Cristo procura trazer o homem de volta, resgatar o coração do homem para Deus, trazer o homem a conhecer esse Deus, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Criador de todas as coisas, tendo Cristo como sendo o centro do seu propósito eterno. Razão porque, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo passa a nos apresentar esse Cristo, apresentar o Cristo do Evangelho, o Cristo do Evangelho de Deus. Isso porque devemos levar em consideração que há muitos Cristos, não é? Lógico que não há muitos Cristos verdadeiros, mas há muitos falsos Cristos e não poucos anticristos que, em nome do verdadeiro, propagam um falso evangelho, levando as pessoas para longe da verdade do evangelho de Jesus Cristo.